Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Martinez. Eu sou médico emergencista formado pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e hoje é a nossa primeira aula aberta. Eu faço uma série de vídeos de atualização para o pessoal da equipe do SAMU de São Paulo, mas hoje eu vou postar uma aula aberta, serve tanto para os médicos emergencistas, quem trabalha em emergência, e também pessoal que trabalha no APH móvel. Vou falar de um tema pouco frequente, mas de extrema importância, ainda mais na parte de ressuscitação cardiopulmonar, ainda na parte de terapia de suporte. Hoje vamos falar de bradicardia em pediatria, um tema que está no Pediatric Advanced Life Support, e também eu vou entrar nas peculiaridades de cada uma dessas bradicardias e fugir um pouquinho do pulso para a gente discutir um pouquinho mais das evidências nessa aula aberta. Espero que vocês gostem e vamos nessa. Bom, primeira parte de tudo, por que eu tenho que estudar esse assunto? Bom, a maior parte das crianças, quando eles param por hipoxemia. E geralmente a bradicardia é o ritmo preparado nesses pacientes pediátricos. A maior parte é hipóxia. Se nós pudermos evitar esse evento catastrófico nesses pacientes, será muito melhor para eles, tanto para a parte cognitiva quanto para a parte hemodinâmica. A gente vai ver mais para frente a questão de algumas evidências, mas é importante a gente evitar o evento catastrófico e identificar a bradicardia o quanto antes e intervirmos da maneira correta. E o que nós vamos ver nessa aula aberta seria basicamente a definição, as principais etiologias da bradicardia na população pediátrica e também o tratamento dos pacientes com arritmias estáveis e instáveis, o que vai fazer em cada um dos cenários. Antes de iniciar exatamente com a aula, com o conteúdo em si, eu só vou relembrar para vocês um caso que eu vi quando eu era residente em uma outra instituição de ensino. Eu vou preservar os dados do paciente para não ferir a LGPD, a Lei Geral de Proteção aos Dados. Eu lembro muito bem que eu estava na sala de emergência pediátrica esse dia, estava resolvendo algumas outras coisas e chegou um paciente de sexo masculino, 3 anos de idade, peso de 14 quilos. Ele chegou andando na sala de emergência. Eu achei meio estranho. E logo em seguida, a gente começou a conversar, conversou com a mãe e tudo mais. A única coisa que tinha informação é que ele tinha uma tosse há 14 dias, estava bem persistente. Ele veio no hospital por conta da tosse. Mas aí, logo em seguida, veio a enfermeira da triagem correndo da sala de emergência dizendo que a criança estava com uma frequência cardíaca extremamente baixa. Achei meio estranho, mas ela estava ok, estava conseguindo, estava respirando normalmente, não estava sentindo grande cansaço, estava com uma tosse, mas estava com a frequência cardíaca extremamente baixa. Ok, já que está na sala de emergência, vamos avaliar. A gente avalia a parte se te comove, move, monitorização, oxigênio se for necessário, acesso venoso. Mas na avaliação primária, a gente segue a avaliação primária como se fosse proposto pela TLS, mas a avaliação primária na emergência, a gente também vai seguir os preceitos ABCD para a gente identificar alguma causa para a gente intervir. Primeiramente, via aérea, PERV, patente, estava normal. Na parte B, briefing, a ausculta pulmonar estava limpa, apesar da tosse há 14 dias. Expressão de 24, saturação de 97% em ar ambiente. Ou no C, sinais de circulação. Tempo de enchimento menor que 3 segundos. Realmente, para a idade da criança, estava bradicárdica. Estava 57 batimentos por minuto. Tinha vezes que ficava 50, 52. E a pressão arterial 108 por 60. Ela estava com Glasgow de 15, consciente orientada, não estava sonolenta, estava com pupilas isofalas reagentes na parte neurológica. E também não tinha nenhuma lesão de pele, não tinha o abdômen sem massas palpáveis, não tinha tórax de intoxicação, não tinha nada. Não estava com dor torácica, não estava com dispneia intensa, não estava tendo episódio de síncope, só estava com uma tosse há 14 dias persistente e uma leve dificuldade, intolerância aos exercícios físicos habituais. Mas, ok, pela frequência cardíaca baixa, estável, a gente teve tempo de fazer um eletrocardiograma. O eletrocardiograma em si era esse. Bom, o que nós vemos nesse eletrocardiograma? Nós vemos que o paciente não está em ritmo sinusal. A gente observa ondas P's desconexas de cada um dos complexos QRS. E a gente vê que não tem uma correlação fixa da onda P com o complexo QRS. Além disso,
a frequência da onda P está maior do que a frequência do complexo QRS e eu não vejo mais nenhuma outra alteração significativa além disso. Então, é uma paciente que tem um bloqueio atrioventricular total. Lembrando também que esse eletro foi feito na velocidade padrão e com uma posição adequada dos eletrodos e também com velocidade ideal e tamanho ideal. Então, nesse caso, a gente tem um bloqueio atrioventricular total para o paciente que está com 3 anos de idade. E aí, o que a gente faz? Várias perguntas surgem na cabeça nesse momento, que a gente vai intervir nesse paciente. Será que eu já solicito uma avaliação da cardiologia? Será que eu já peço vaga de UTI para essa criança, transfiro rapidamente? Será que eu devo solicitar algum laboratório específico? Será que eu devo solicitar um marca-passo transdutor para passar nessa criança agora, imediatamente? Ligo para alguém, ligo para o professor, ligo para o responsável da UTI, responsável do PS, o que eu faço nesse momento? Várias perguntas surgiram. Antes de responder cada uma das perguntas, vamos revisar um pouco mais da parte de bradicardia na criança. Bom, o que é bradicardia na pediatria? Bradicardia é a frequência cardíaca abaixo do valor normal para cada faixa etária. Não tem uma faixa fixa para cada uma das idades. Isso depende do biotipo da criança e das doenças que ela pode apresentar. Mas esse estudo aqui foi feito em 2011, publicado no Lancet, uma boa revista de uma bom impacto. Ele avaliou praticamente qual que é a frequência da frequência cardíaca e frequência respiratória normal em crianças de nascimento até os 18 anos de idade. E o gráfico, o que a gente pode denotar disso aqui? Quanto mais jovem, maior será a frequência cardíaca basal. Quanto mais velho, quanto mais crescemos, menor tende a ser a frequência cardíaca basal. Então, em crianças menores, recém-nascidos até lactentes, o que nos preocupa, a faixa inferior é menos que 100. Crescer mais um pouco, menor do que 80. Adolescentes, tudo mais menor que 70. E adultos menor que 60. Essa seria a faixa média. Mas o que nós temos realmente é esse gráfico aqui, onde mostra qual que é a média, qual que é a faixa que é preferencial do limite da taquicardia e da bradicardia, do percentil 99 até o percentil de 1%. Aqui ele divide em meses e em anos de vida. Percebemos também que quanto mais jovem, maior tende a ser a frequência cardíaca basal, a frequência cardíaca média. E essa aqui é a última linha, que abaixo disso que seria o normal, abaixo dessa linha que seria a definição de bradicardia para cada uma das idades. Ok, a gente atende adultos e crianças de várias idades, a gente não tem disponível gráfico o tempo todo. Por isso que surgiu o Pediatric Advanced Life Support, que ele definiu basicamente uma faixa fixa para cada uma dessas idades. E o que seria essa faixa fixa? Pegou o gráfico e a parte aqui vermelha, essa linha de cima é o limite para acima dela seria a definição de taquicardia e abaixo dela é a definição de bradicardia. A gente percebe aqui na idade quando nasce e também com os anos que passa, a gente observa qual que vai ser esse limite. A partir dos 2 anos de idade, o Paus definiu como frequência cardíaca de 60 como o limite inferior da normalidade. Algumas vezes, esses limites estão bem abaixo do percentil 1. Outras vezes coincidem, como aqui a gente pega uma criança de 7 anos mais ou menos, que a frequência cardíaca de 60 tende a ser o limite inferior. Ou algumas vezes uma criança de 9 anos de idade, a criança pode ter um valor basal menor, sem repercussão, mas de acordo com o Pauls, ele seria uma paciente que está com bradicardia. Por isso que a gente tem que ver sempre o contexto clínico de cada um desses pacientes e ver de acordo com a clínica, se está tendo sintomas, se não está tendo sintoma e com o estilo de vida da pessoa também. Esse aqui é o gráfico que delimita praticamente a bradicardia e a taquicardia, os limites com comparação do gráfico com o que o Pauls delimita. Ok, só lembrando um pouquinho da fisiologia, segundo ano de faculdade, primeiro ano. Lembrando que o débito cardíaco
é definido pela frequência cardíaca versus o volume sistólico. Como o coração da criança, quando nasce, até os primeiros anos de vida, ele não tem uma complacência muito boa, então o débito cardíaco será basicamente definido, ele será praticamente mantido pela frequência cardíaca mais elevada, já que o volume sistólico tende a ter um valor mais fixo quando a paciente é mais jovem, então o débito cardíaco será compensado pela frequência cardíaca. Então, por isso que se a criança tiver uma frequência cardíaca mais baixa, o débito cardíaco tende a ser menor. Então, pensando nessa fisiopatologia, quanto menor a idade, maior será a frequência cardíaca. Essa seria a justificativa. E quando os anos se passam, quando a criança vai crescendo, quando já está adulto, o coração fica mais complacente e consegue com uma complacência maior e consegue juntar um volume sistólico maior. Então, com isso, a frequência cardíaca tende a ser um pouco mais baixa com o decorrer da idade. Ok. E quais são os principais ritmos que fazem a bradicardia na criança? Praticamente três. Bradicardia sinusal, quando a gente vê aqui, tem uma onda P precedendo cada um dos complexos QRS de forma fixa e com tempo fixo de intervalo PR. Tem a bradicardia sinusal. Tem a bradicardia juncional, onde temos uma alteração da onda P, onde o ritmo será gerado mais baixo do que o nosso sinusal, mas ainda tem complexo QRS um pouco mais estreito. E também temos os bloqueios atroventriculares, que pode ser de primeiro, segundo ou terceiro grau, que é o total. A gente pode ver aqui que é um bloqueio atroventricular total, porque temos uma total independência entre as ondas P e os complexos QRS, que pode ser também de complexo QRS largo ou estreito. Esses são os três principais ritmos de bradicardia na pediatria. E por que é importante saber desses ritmos? Porque as causas podem se divergir um pouco. Principalmente na bradicardia sinusal e na bradicardia juncional. O que faz diferença? As principais causas de bradicardia sinusal e juncional são hipóxia, que é a maior causa de parada cardiorrespiratória em paciente pediátrico, hipertensão intracraniana, aumento do tônus vagal e anorexia podem causar também bradicardias. E também intoxicações por bloqueador de canal de cálcio, por beta-bloqueador, hipotireoidismo e alguns eletrólitos também, como os distúrbios de potássio, cálcio. Eles também podem gerar a bradicardia sinusal. Pensando nisso também, temos os bloqueios atraventriculares, que também diferem um pouquinho mais das causas. Quais seriam essas causas de desbloqueios? Seriam doenças cardíacas congênitas, presentes no nascimento, pós-cirurgia cardíaca, fez uma cirurgia cardíaca por conta de doenças de aorta, transposição de grandes vasos, alguma cardiopatia congênita, pode gerar alguma lesão no nosso sinusal e pode causar bloqueios atrioventriculares. Causas infecciosas, principalmente miocardite, doença de Lyme ou febre reumática, que podem causar bloqueios atrioventriculares totais. E também causas reumatológicas, como lúpus eritematoso sistêmico e a síndrome de Sjögren, que pode afetar também o nosso sinusal e pode causar bloqueios totais. As principais causas de cada uma dessas bloqueios. E o que a gente vai pensar quando tem a bradicardia? Bom, pensamento emergencista praticamente sempre tem bradicardia instável, estável ou assintomática. Isso difere o tratamento? Um pouco. A gente tem cada um modo de pensar de cada um deles. Pensando na bradicardia instável, relembrando um pouco do protocolo do Pediatric Advanced Life Support. Se você identificar uma paciente pediátrico com uma bradicardia e tem aqueles sinais de coloração, que ele está mais cianótico, se ele está hiporresponsivo, ou se está bem pálido, se ele está com respiração normal, tem que, se te comove, move. Para onde? Sala de emergência. Monitorização, oxigênio, se for necessário, ter acesso venoso, acesso intraósseo, caso seja complicado. E, se não for atrasar sua terapia, você pode fazer uma data de 12 derivações para ver se o paciente, qual é o ritmo e qual é a possível causa. Se o paciente não tem comprometimento cardiopulmonar, e o que se entende por comprometimento cardiopulmonar?
se ele tem choque já estabelecido, se ele tem uma insuficiência respiratória, ou se ele está entrando em colapso, se ele está tendo síncopes de repetição, se ele não consegue, não tem um débito cardíaco adequado para manter o sistema nervoso central. Então, nesse caso, temos que lembrar dessa bradicardia instável. Se não tiver instável, você pode dar o suporte, você pode dar o oxigênio se for necessário e também obter uma interconsulta de algum especialista. A depender do ritmo e tudo mais. Mas, se a bradicardia persistir, nesse caso, se ficar menor do que 60, aquele valor de corte do pulso, como mostrei no gráfico, e se permanecer mal perfundido, apesar de você ventilar e oxigenar com ambu e tudo mais, por que isso? Porque a principal causa de parada em crianças é a hipoxemia. Se você vê que a criança respondeu, aumentou a frequência cardíaca com suas manobras de ventilação, a gente procede possivelmente para uma via aérea avançada. Mas se você está fazendo essa ventilação e o paciente não responde, aí você poderia iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar mesmo com a frequência cardíaca abaixo de 60, por conta de baixo débito cardíaco. É isso que o POLS recomenda. E se a bradicardia persistir, a gente pode lançar mão de alguns medicamentos. Dentre eles, os dos dois principais, a epinefrina e a atropina. Em alguns casos, se pode considerar até marca-passo transcutâneo se a bradicardia persistir. Mas se a criança ainda desenvolve perda de pulso, a gente vai para o algoritmo de parada, que não é o foco dessa aula. Então, lembrando as doses de adrenalina. Adrenalina, prestação de uma ampola de 1 ml com 1 miligrama, de 1 para 1000. É 1 miligrama com 1000 microgramas. E como que você vai fazer na bradicardia na PED? Você vai diluir uma ampola em 9 ml de água destilada soro fisiológico, que tem uma diluição de 1 para 10 mil. E dessa solução você vai fazer 0,01 miligrama por quilo ou 0,1 ml por quilo. É só você pegar o peso da criança e dividir por 10, que vai sair a dose. Você pode fazer intravenoso ou intráosseo. Repetir a cada 3 a 5 minutos. Dose máxima de aplicação até o peso de adulto, até a dose de adulto, que é 1 miligrama. Também podemos lançar mão de atropina algumas vezes, se tiver um tônus vagal exacerbado, que a ampola tem meio miligrama ou 0,25 miligramas, depende da apresentação farmacológica. E a dose 0,02 miligramas por quilo, e a dose mínima 0,1, ou a dose máxima, que era do ACLS, mas agora mudou para 1 miligrama, mas a dose máxima na pediatria de aplicação é de meio miligrama, e pode ser repetido uma vez, se bradicardia persistir. Não utilizamos muito de rotina, mas é uma apresentação, é uma droga que pode ser utilizada também. Só lembrando, pessoal, se a criança mesmo estiver com a bradicardia e se ela permanecer com sinais de má perfusão periférica, se estiver chocado e não responder à sua ventilação passiva, que é a principal causa de comprometimento respiratório e hemodinâmico em crianças, a gente inicia a RCP de acordo com o POLS. Mas se estiver estável, bom, é outra situação que vamos discutir. Mas eu vou parar um pouquinho, mas eu vou querer falar para vocês desse artigo aqui, antes de seguir para a parte estável. Esse artigo foi publicado em 2019 na Circulation. Também é um ótimo impacto na parte de circulatória, na parte de choque, na parte de ressuscitação cardiopulmonar. E ele analisou a perda de pulso depois que você iniciou a ressuscitação cardiopulmonar em pacientes pediátricos que estavam com bradicardia. E o resultado foi bem analisado, foi muito bem descrito, foi um estudo prospectivo, não foi randomizado, foi só um estudo prospectivo a partir de análise de registros que eles têm no hospital. Essa parte é interessante, a gente registrar tudo que a gente faz, para a gente ver preditores de sobrevivência e implicações em tudo isso. E o que eles viram foi praticamente que pacientes que não perdem o pulso quando está com bradicardia, se a gente age naquela parte inicial, tem maior chance de sobrevivência. E como que isso vai ser explicado? Observem aqui nessa tabela. Paciente que se apresentou inicialmente sem pulso, de todos que se apresentaram, teve os pacientes que a maior parte era assistolia e AESP. A maior parte apresentou isso, mas os que se apresentaram sem pulso inicialmente, devido a uma bradicardia, qualquer uma das etiologias,
37,5% sobreviveram de todos. E também, se você teve uma bradicardia que depois evoluiu com a parada cardiorrespiratória, que depois perdeu o pulso, percebam que de todos os que chegaram nessa categoria, só 30% que sobreviveram. Mas, se intervir, se chega com uma bradicardia, a gente intervém e ela não perde o pulso em nenhum dos momentos, a taxa de sobrevivência é de 70%. Isso é uma coisa significativa, avaliando o valor de P aqui. Ou seja, a gente é uma emergência praticamente que nós temos que intervir no momento para garantir a maior sobrevivência desses pacientes. Não podemos perder tempo quando temos uma criança com bradicardia instável ainda. Se nós conseguimos tratar bem esses pacientes e conseguimos que ele não perca o pulso central com o nosso tratamento, nesse caso, a sobrevivência vai ser maior do que quando comparado às crianças que perderam o pulso depois. Como eu gosto de algumas polêmicas, eu gosto de discussão, eu vou passar para vocês uma polêmica adiante. Esse outro artigo publicado na Elsevier, na Resuscitation, que analisou pacientes retrospectivamente, a partir das análises, do efeito da epinefrina para pacientes que estavam recebendo testulação cardiopulmonar para bradicardia com perfusão ruim. Se a adrenalina realmente é efetiva nesses casos ou não. E para surpresa de muitos, esse foi o resultado. A gente percebe que na parte de sobrevivência geral, na sobrevivência até a alta hospitalar, a gente percebe que de todos os eventos, de todas as categorias de doença, de todos os grupos que se apresentavam e do tempo que foi reconhecido, não é favorável o uso da adrenalina em crianças que apresentavam bradicardia com sinais de uma perfusão periférica. Mas, poxa, isso contradiz o que o Pauls fala. Então, a gente tem que tirar a adrenalina no tratamento desses pacientes? Calma, não necessariamente. Esse foi um estudo retrospectivo. Retrospectivo tem muito viés de confusão. Muitas vezes essas crianças estavam recebendo outras drogas, receberam atropina, receberam infusão de dopamina. Depende do estado crítico desse paciente, depende também da condição que eles estavam e também depende do manejo pós-bradicardia, ventilação mecânica, suporte hemodinâmico. Então teve muito fator de confusão e isso não exclui que a adrenalina possa ser maléfica ou não. Igual o estudo Paramedics 2, que demonstrou que a adrenalina na parada cardiorrespiratória aumenta as chances de retorno à circulação espontânea, porém piora o neurológico do paciente. Isso a gente pode discutir também em outro vídeo se for necessário, mas a gente não deixa de utilizar a adrenalina na parada por conta disso. Então a gente tem que, quando a gente vê algum artigo alguns artigos dessa maneira, a gente tem que pensar, a gente tem que ler a metodologia e raciocinar se tem algum fator de confusão ou não. Mas a conclusão desse artigo foi que a adrenalina pode ser maléfica, mas tem muito fator de confusão, não pode ser levado, não vamos modificar nenhum protocolo estabelecido ainda. Além disso, temos que fazer outros estudos para realmente comprovar essa hipótese. Ok. Principal parte também, a gente falou da adrenalina, da atropina e também marca-passo. Será que aquele paciente que eu comentei estava estável e tinha indicação de marca-passo? Temos as indicações formais de marca-passo quando está estável ou quando está sintomático. Muito mais quando está estável, mas tem algum sintoma, como por exemplo, a intolerância ao exercício físico ou ela está mais cansada. Quais são as indicações? Bloqueio avançado, associado à bradicardia sintomática, tem disfunção ventricular ou baixo débito cardíaco. Se a doença do nó sinusal for, de fato, relacionada com os sintomas do paciente, se tem um BAVT congênito com QS largo, se a frequência cardíaca for menor do que 55 batimentos, daquela criança, quando chegou na emergência, estava 57, mas quando ela ficava em repouso absoluto, chegava até 40, 45.
ou teve uma disfunção ventricular, ou uma doença cardíaca congênita e a frequência cardíaca maior que 70. Então, nesse caso, se o nosso paciente tinha uma frequência cardíaca intermitente de 40 a 45, ele foi encaminhado estável para um centro de cardiologia, onde depois implantaram um marca-passo nessa criança e ela foi de alta sem nenhum problema. Essas são as principais indicações. Então, pessoal, o que eu quero que vocês lembrem da prática de pediatria? É um potencialmente perigoso, é um ritmo de preparado nas crianças. A gente tem que tratar o quanto antes, identificar os sinais de alarme e os sinais de má perfusão periférica o quanto antes para a gente tratar. Se não perder o pulso, melhor para o paciente, a maior chance de sobrevivência. E lembrar quando a criança está estável ou está sintomática, a gente tem que lembrar as principais indicações de marca-passo para a gente caminhar para um centro especialista para avaliar se tem indicação de marca-passo ou não. Ok, pessoal, acho que essa foi a aula. Uh, essas aqui foram as minhas principais referências que eu utilizei. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar algum comentário aqui ou me mandar uma mensagem particular que eu vou ter o prazer de responder vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão pode deixar aqui. E vejo vocês na próxima. Até mais.